Vou-vos falar da carga elétrica, do campo elétrico. Fica até o final do vídeo para veres o exercício que eu tenho para ti. Eu sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Carga elétrica. A carga elétrica é uma propriedade fundamental das partículas que constituem a matéria. Toda a matéria tem prótons ou eletrons. Lembrar, eletrons, carga negativa, prótons, carga positiva. A unidade em si da carga elétrica é o coulomb. A unidade de Coulomb é uma homenagem a Charles Augustin de Coulomb, que trabalhou na compreensão da carga elétrica no final dos anos 1700. Tem aqui uma imagem de Coulomb e da sua famosa balança de torção, onde ele conseguiu calcular a força eletrostática entre duas cargas. O módulo do valor da carga elétrica de um eletrão é a chamada carga elétrica elementar e tem esta carga. É a carga mais pequena que pode existir. Aqui está em módulo porque aqui seria negativo para o eletrão ou positivo para o próton. Então temos a carga do eletrão representa-se por menos E ou menos 1, tomando E como unidade. E a carga do próton será mais E ou mais 1, chama-se carga elementar. A E, pois é a carga livre mais pequena até hoje datada. Também sabemos que um corpo é eletricamente neutro quando a carga total é nula, ou seja, o número de prótons é igual ao número de eletrons. E também sabemos que é possível eletrizar corpos transferindo eletrons de um para o outro. Na fricção das varetas, há transferência de eletrons de vidro para a seda, ficando a vareta de vidro carregada positivamente, e da lã para o plástico, ficando este último carregado negativamente. O que nós sabemos é que o plástico tem a tendência a ficar mais carregado negativamente, ou até mesmo os balões de festas, balões de borracha, eles também ficam carregados negativamente. Do vidro já é mais fácil saírem eletrons e então vão para a seda. Também é importante, os prótons nunca saem, não vão sair do núcleo, o que irão sair são os eletrons e aqui o que fica negativo é o que recebeu eletrons. E aqui também o que fica negativo é no plástico que fica negativo, recebeu eletrons. Nestas transferências de eletrons, temos de ter em conta sempre a lei da conservação da carga. Quando os eletrons se transferem de um corpo para o outro, um perde eletrons e o outro ganha-os. Mas a soma algébrica de todas as cargas dos dois corpos é a mesma. Então terá de ser sempre... não vai haver desaparecimento de eletrons, nem aparecimento de novos eletrons. As cargas totais têm de manter-se constantes. A carga elétrica de um corpo, a grandeza simbolizada por um Q ou um Q minúsculo, resulta da soma de todas as cargas das partículas que o somam. Nós vemos aqui um balão carregado negativamente, ele tem não só cargas negativas, excesso de cargas negativas, mas tem sempre aqui cargas positivas. Então, a carga deste balão será a soma de todas as cargas que este balão tem e vamos ver que as positivas vão anular com as negativas e sobra só o excesso de negativas. O seu módulo é sempre um múltiplo inteiro da carga elementar E. Então, vemos assim, este tem que ser sempre um número inteiro. Vemos que esta é a carga mais pequena que pode existir, não pode haver metade desta carga, então temos de ter aqui um número inteiro sempre para a carga dos corpos. Também sabemos que as cargas elétricas interagem entre si à distância e entre cargas iguais há forças de repulsão, temos aqui entre duas positivas ou entre duas negativas, e entre cargas de sinais contrários temos forças atrativas. Deixei aqui a expressão de Coulomb, mas não tem que saber, é da lei de Coulomb, e mostra que a força entre duas cargas é proporcional a uma constante, será a constante de Coulomb, e aqui a dividir pelo quadrado da distância. E é muito parecido com a força gravítica, com os conceitos de força gravítica. Temos massa 1, massa 2, e inversamente proporcional com o quadrado da distância. Mas vamos usar esta expressão para perceber o que é o conceito de campo elétrico. O que é campo elétrico? É uma grandeza vectorial que caracteriza a região de influência em torno de uma carga. E é de uma carga apenas. Nós vimos há pouco que a força elétrica é aqui, tem uma constante, a constante de Coulomb, carga 1, carga 2 e a distância, a dividir pela distância ao quadrado. Mas eu quero saber qual será a influência apenas de uma carga. E sei de duas, que elas podem se atrair ou repelir. Então, o que eu vou fazer é pegar na força e dividir aqui por uma carga 2,
e vou tentar saber qual é o campo apenas desta carga. Será a influência que tem apenas uma carga. O campo elétrico representa-se pelo vetor E e a sua unidade a si é o volt por metro ou newton por coulomb. Aqui forças em newtons e a carga em coulomb. Esta fórmula não é necessário saber, mas esta é importante para perceber, ou se for necessário calcular a força, quando uma carga está sujeita a um campo elétrico. Bem, vamos ver então como é que é as características do campo elétrico de uma das cargas. As linhas de campo elétrico têm direção radial, elas vão passar sempre pelo raio. O sentido para as cargas positivas é o sentido para fora, ou centrífugo. O sentido para as cargas negativas é o sentido para dentro, ou centrípeto. A intensidade do campo aumenta quando aumenta o módulo da carga que cria este campo. Quando aqui o módulo da carga é maior, vamos ter mais linhas de campo, e diminui quando aumenta a distância ao ponto da carga. Vamos ver aqui este vetor campo elétrico está é menos intenso do que aqui que está mais perto da carga. Aqui as linhas de campo elétrico são uma forma de representar o campo elétrico. Temos já aqui desenhado as linhas, e são linhas imaginárias que nos dão a noção da intensidade e da orientação do campo. As linhas de campo elétrico são abertas e nunca se cruzam. Não vamos ter aqui uma linha que vai passar em cima da outra. Não se podem se cruzar, e verificamos aqui se a carga for positiva, temos o campo elétrico para sair da carga, e se a carga for negativa, temos o campo elétrico a ir para a carga negativa. Se houver mais do que uma carga pontual a criar o campo elétrico, este será a sobreposição dos campos produzidos por cada uma das cargas, e as linhas de campo podem tornar de diversas formas. Se forem cargas simétricas, o campo elétrico sai do mais, vai para o menos, e vão ter esta forma porque elas vão se atrair. As linhas seriam radiais, mas elas vão se tender a atrair para outra carga negativa. Vemos também que o vetor campo elétrico é mais intenso porque aqui tem mais linhas de campo, enquanto que aqui em cima tem menos linhas, tem menos densidade de linhas, então o vetor campo elétrico é menor. Se as cargas forem positivas ou ambas iguais, temos a sair aqui só se forem positivas, mas se forem iguais, temos uma repulsão das linhas de campo, e as linhas de campo não vão se atrair, têm tendência a nunca se tocarem. O vetor campo elétrico é tangente sempre às linhas de campo, e a sua intensidade é tanto maior quanto maior for a densidade das linhas de campo. Okay? Então vemos aqui tem uma densidade maior, temos um vetor campo elétrico maior, e aqui à volta deste ponto tem menor densidade de linhas e o campo elétrico é menor. É possível ter um campo elétrico uniforme entre as placas de um condensador plano. Vamos estabelecer um campo elétrico uniforme. Vamos ter aqui uma placa com a carga positiva, uma placa com a carga negativa, e estas linhas apresentam a mesma direção, sentido e intensidade do campo elétrico em qualquer ponto no interior deste campo. Ou seja, elas, como têm a mesma densidade de linhas em qualquer momento, vemos que quer esteja aqui em cima ou em baixo, o vetor campo elétrico é igual, tem a mesma intensidade, e também vemos pelas linhas que são paralelas e igualmente espaçadas. O campo elétrico é representado por linhas de campo retilíneo paralelas com o mesmo sentido e igualmente espaçadas. A força elétrica. Vamos usar a fórmula da definição do campo para representar a força elétrica sempre que tenho uma carga que é colocada num campo elétrico. Eu vou ter então uma força elétrica. A força exercida sobre uma carga positiva tem sempre a direção e o sentido do campo elétrico. Bem, como é que podemos comprovar isto? Se eu tenho aqui as linhas de campo elétrico, significa que se elas vêm de cima, vêm do sentido positivo, do lado positivo para o lado negativo. Vamos ter aqui uma placa negativa e uma placa positiva. Se eu tenho uma carga positiva, ela vai se orientar sempre no sentido negativo, vai para o negativo e vai repelir do lado positivo,
Então significa que, como também o campo elétrico vem do positivo para o negativo, se eu tiver uma carga positiva, ela vai ter sempre a mesma direção e o sentido do campo elétrico. Bem, posso ver também aqui embaixo, sem ser um campo elétrico uniforme, se eu tenho aqui uma carga, esta carga é positiva. Então, se eu tenho uma carga positiva num campo que está com este sentido, significa que a força elétrica que esta carga positiva terá será no sentido do campo elétrico. Se eu tiver uma carga negativa, ela já tem a mesma direção do campo, mas o sentido será o oposto ao campo elétrico. Okay? Temos aqui neste ponto, tem o sentido do campo elétrico, assim, está a sair da carga positiva, e a força vem para a carga positiva, porque é uma carga negativa. Se eu tiver aqui a carga negativa no campo elétrico, então, aqui o campo elétrico, ela tem sempre o sentido contrário ao vetor campo elétrico. Esta é uma definição importante para perceber como funcionam, como atuam as cargas quando são colocadas num campo elétrico. Vamos a um exercício. Indica os sinais de cada uma das cargas responsáveis pela criação dos seguintes campos elétricos. Então, as cargas estão aqui em baixo. A carga 1, vejo que está a sair as linhas de campo. Então, esta carga é positiva e esta que está o campo a chegar é negativo. Okay? E esta aqui positivo está a sair, também está a sair aqui do 4, positivo. Aqui está a chegar, negativo, e aqui está a sair, é positivo. Ordene os pontos A, B e C por ordem crescente da intensidade do campo elétrico. Então, por ordem crescente, eu tenho que pôr tem que ser do menos intenso, e vemos que aqui o menos intenso será este, tem menos linhas de campo aqui à volta, então é o campo B, e agora este é menor do que o A, e a seguir aqui o C com mais linhas à volta. Ok? Deixar aqui os contactos do Estudo FQI e espero que tenham percebido. Se ficou alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Passem também no Discord para verem e colocarem outras dúvidas. Continuem a estudar com mais alguns vídeos que estão aqui e até o próximo vídeo. Estamos juntos!